E se as nossas emoções mais intensas, tipo aquela fúria que cega, não fossem totalmente nossas? Hoje, aqui na Biblioteca Destilada, a gente vai mergulhar na Ilíada de Homero. Mas olha, não como um livro velho e empoeirado. Pense nela como um thriller psicológico de 3.000 anos sobre como a raiva de um único homem quase destruiu uma civilização inteira. Tudo isso, basicamente, pro entretenimento de deuses bem entediados. Vamos destilar a fúria dos deuses e a glória dos homens. Pensa comigo nessa ideia. Imagina só que cada decisão importante, cada estresse no trânsito, cada momento de vitória ou de desespero, nada disso é só seu. Agora imagina que tudo isso está sendo assistido, comentado e, o pior, influenciado por uma plateia de imortais que ficam apostando no resultado como se fosse a final do Brasileirão. É uma loucura, né? Pois essa é a premissa do nosso reality show cósmico de hoje. Pois é, era exatamente esse o cenário da Guerra de Troia na Ilíada. Os humanos estão lá, lutando e morrendo no campo de batalha, mas os verdadeiros jogadores estão no Monte Olimpo, mexendo os pauzinhos por pura vaidade, ciúmes e tédio. Nessa análise a gente vai desvendar essa trama toda para entender não só a guerra, mas a anatomia da fúria, os limites da honra e, no final das contas, o que nos torna, de fato, humanos. Para a gente não se perder nessa jornada, preparei um mapa. Primeiro, vamos dar uma espiada na vida caótica dos deuses. Depois, a gente desce para a Terra para entender o que motivava os heróis. Aí, vamos focar na emoção principal do poema, a fúria de Aquiles. A gente vai ver como essa fúria leva ele até os limites da honra. E, por fim, vamos trazer tudo isso para a nossa vida com um desafio prático, a nossa micro-Ilíada. Bora começar? Ok, para entender a Ilíada, a primeira regra é: esquece aquela imagem de deuses justos, sábios e bonzinhos. Muito pelo contrário. Eles são, na verdade, um espelho exagerado das nossas piores qualidades. São vaidosos, vingativos, superparciais e viciados numa boa fofoca. A Guerra de Troia, para eles, é tipo a temporada mais dramática do reality show favorito. E como em todo bom espetáculo, claro que eles escolhem lados. A guerra rolava tanto na Terra quanto no Olimpo. De um lado, o time Grécia, com a poderosa Hera e a estrategista Atena. Do outro, o time Troia, com o certeiro Apolo e a Afrodite, que, convenhamos, foi quem começou a confusão toda. E no meio, tentando manter uma aparência de ordem, tá o Zeus. Só que ele é tipo aquele juiz que não só tem favoritos, como é manipulado pelas duas torcidas o tempo todo. Ou seja, ordem nenhuma. Agora, olha que interessante o nível da tática dos deuses. Esse trecho é do livro 14, onde a Hera, querendo ajudar os gregos, bola um plano para distrair Zeus. E que plano é esse? Ela vai até a Afrodite, que é sua rival, e pede emprestado o cinto mágico da sedução para conseguir levar Zeus para a cama. É esse o nível de manipulação cósmica que a gente está falando. Ela seduz o marido para que o Poseidon possa, sem ninguém ver, dar aquela forcinha para o exército grego. Então, o ponto central é este. Na Ilíada, as grandes tragédias humanas, as batalhas que decidem o destino de nações inteiras, são só um efeito colateral das picuinhas divinas. A queda de Troia foi, no fundo, o resultado de uma briga de ego para ver qual deusa era a mais bonita. E isso faz a gente pensar, né, sobre as forças que parecem governar a nossa vida. São grandes planos do universo ou só o mais puro caos? Agora vamos descer do Olimpo e pisar na poeira e no sangue dos campos de Troia. Se os deuses são imortais e ficam brincando com a vida, o que sobra para os mortais? Bom, para os heróis de Homero, a resposta era bem clara. Se a morte é uma certeza e o destino traçado pelos deuses é inevitável, a única coisa que eles podiam controlar era a forma como encaravam esse destino. E isso nos leva a um conceito-chave. Kleos. É a palavra grega para glória, mas é mais do que isso. Num mundo sem uma ideia clara de paraíso, o Kleos era a única forma de imortalidade. Era a certeza de que seu nome seria cantado por gerações. Pensa nisso como a busca definitiva por um legado. A versão antiga de ter seu nome nos livros de história ou de viralizar pelas razões certas. Era pelo Kleos que Aquiles e Heitor estavam dispostos a morrer jovens. Era melhor uma vida curta e gloriosa do que uma vida longa e esquecida. Então, o que formava um herói naquela época? Primeiro, uma força e uma coragem absurdas. Eles eram quase semideuses na capacidade de lutar. Também eram obcecados por honra, ou time, que era basicamente o seu valor medido em prêmios e respeito. Se alguém mexesse com a sua time, como o Agamenon fez com Aquiles, a fúria era garantida. E, curiosamente, eles adoravam fazer discursos longos antes de lutar, falando da sua família, dos seus feitos. E, claro, a maioria deles tinha um destino trágico.
uma morte gloriosa, mas inevitável. Isso nos leva direto para o coração da Ilíada. O poema não abre com a frase «Cante, ó musa, a guerra de Troia». Ele abre com «Cante, ó deusa, a cólera de Aquiles». A força que move a história toda não é a estratégia militar ou a política, mas uma emoção humana avassaladora. A fúria. A fúria de um único homem que quase custou a guerra para os gregos. No começo, a fúria do Aquiles é uma raiva fria, de puro orgulho. O Agamenon, líder dos gregos, tomou dele a sua prisioneira de guerra, a Briseida, o que foi um ataque direto à sua honra, à sua time. Em resposta, o que o Aquiles faz? Ele se retira da batalha, ele fica sentado na tenda dele, vendo os companheiros morrerem. É quase uma greve, uma birra de proporções épicas. E então tudo muda. Patroclo, seu amigo mais próximo, talvez até mais que amigo, não aguenta mais ver os gregos apanhando. Ele pede a armadura de Aquiles emprestada e vai para a batalha. Mas ele é morto por Heitor, o maior herói de Troia. A notícia da morte do Patroclo transforma aquela raiva fria e orgulhosa do Aquiles numa fúria incandescente, uma dor tão profunda que só podia ser expressa com violência total. E essa citação mostra perfeitamente a virada de chave. Não se trata mais de honra ou da Briseida. Agora o negócio é pessoal. É vingança de sangue. Aquiles volta para a batalha não mais como um soldado, mas como uma força da natureza, um anjo da morte com uma única missão: encontrar e destruir o homem que tirou a vida de Patroclo. A fúria de Aquiles agora tem um foco. Um único alvo. O exército troiano inteiro vira só um obstáculo entre ele e Heitor. Ele se torna uma máquina de matar, massacrando troianos sem dó, enchendo um rio com tantos corpos que o próprio deus do rio se revolta contra ele. Nada mais importa. É a fúria na sua forma mais pura e aterrorizante. Depois de uma perseguição terrível ao redor das muralhas de Troia, Aquiles finalmente encurrala e mata Heitor. Vingança completa. Mas a fúria não acaba aí. E é aqui que a Ilíada explora algo ainda mais fundo. O que acontece quando essa busca por honra e vingança nos desumaniza? Aquiles não se contenta em matar o inimigo. Ele amarra o corpo do Heitor na sua carruagem e o arrasta na poeira dia após dia. Para os gregos, tratar bem o corpo do inimigo, mesmo morto, era uma lei sagrada. O que o Aquiles faz é um sacrilégio, um ato de fúria tão extremo que até os deuses lá no Olimpo ficam horrorizados. Ele deixa de ser um herói para se tornar um monstro consumido pelo luto. É então que acontece o momento talvez mais emocionante de todo o poema. Príamo, o velho rei de Troia e pai de Heitor, guiado por um deus, entra escondido no acampamento grego à noite. Ele vai até a tenda de Aquiles, se ajoelha e beija as mãos do homem que matou seu filho, implorando pelo corpo para poder fazer um funeral digno. Essa citação captura a dor e a coragem inimagináveis desse ato. E ali algo quebra dentro do Aquiles. Ao olhar para Príamo, ele não vê mais o pai do seu inimigo. Ele vê o próprio pai, Peleu, que em breve também vai perder um filho. Ele vê a dor universal de um pai de luto. E pela primeira vez, a fúria vai embora. Ele chora com Príamo, compartilhando a mesma dor. Nesse ato de empatia, Aquiles reencontra sua humanidade. Ele libera o corpo de Heitor e a Ilíada, que começou com a fúria, termina com um momento de graça e compaixão. Ok, a gente passou pelos deuses, pelos heróis e pela fúria de Aquiles. Mas o que essa história de 3.000 anos tem a ver com o nosso dia a dia? A verdade é que cada um de nós trava uma pequena Ilíada, uma batalha interna contra os nossos próprios gatilhos e reações. Então vamos ao nosso desafio prático. Pensa um pouco. Passo 1. Qual é o seu Deus? Qual é aquele gatilho externo, aquela pessoa ou situação que parece ter um poder gigante sobre as suas emoções e que sempre acende o pavio da sua fúria? Pode ser uma fechada no trânsito, uma crítica no trabalho. Passo 2. Qual é a sua batalha? Quando esse gatilho é acionado, qual é a sua reação? É gritar, se fechar, guardar ressentimento? O que é que a sua fúria arrasta na poeira? Um relacionamento? A sua paz? E o mais importante, passo 3. Quem é o seu Príamo? O que poderia quebrar esse ciclo? Uma conversa honesta? Tentar se colocar no lugar do outro? Um momento de reflexão que traz empatia e restaura a sua humanidade, assim como o Príamo fez por Aquiles? No fim das contas, a grande lição da Ilíada não é que a raiva é ruim. A raiva é uma emoção humana, poderosa e às vezes até é necessária. A grande sacada está em reconhecer o poder destrutivo dela e entender que a maior vitória, o verdadeiro Kleos, não é aniquilar o inimigo, mas transcender a própria fúria através da empatia.
A glória de Aquiles não foi selada quando ele matou Heitor, mas sim quando ele chorou com Príamo. E isso nos deixa como uma última pergunta para refletir. Todos nós temos heitores na vida, mágoas, ressentimentos, talvez até partes de nós mesmos com as quais estamos em guerra. A pergunta é: qual heitor precisa ser perdoado, em nós ou nos outros, para que a gente encontre a paz? Deixe sua reflexão aí nos comentários. Valeu por se juntar a nós em mais essa destilação da biblioteca. Até a próxima!